Então, pessoal, roubos de celular na rua. Você pode andar tranquilamente nos Estados Unidos com seu celular? Sim, depende de você, dependendo de onde você mora, sim. Eu posso andar tranquilamente na rua aqui e ninguém vai querer roubar o meu celular, não. Isso não é muito comum aqui. E na minha experiência toda aqui nos Estados Unidos, eu nunca tive que me preocupar com isso. Agora, nós nos preocupamos com o que aqui? Roubos no próprio terreno da gente, no quintal, roubo na frente da casa. Dentro de casa nem tanto, porque eles sabem que a maioria das pessoas aqui tem o direito de se defender. E porque gente que tem ficha na polícia, tecnicamente não pode ter armas de fogo, mas as pessoas que não têm ficha na polícia têm o direito de se defender. E eu vou mostrar a vocês, o pessoal entra na propriedade das pessoas para roubar deliveries, pacotes que são deixados na frente da casa. Sim, na varanda da casa. Deixa um pacote, a pessoa vem e tenta pegar. E mais isso aqui, estão vendo esse ADT? Isso aí é uma plaquinha de uma empresa famosa aqui, de sistema de segurança. E nós temos um sistema de segurança. Nós temos essa câmera, que também serve como uma campainha. Temos aquela câmera, que mostra tudo de um ângulo diferente. Ela mostra essa área da minha varanda inteira, mais a área do vizinho e um pouquinho da rua. Também temos outra câmera, essa é a gatinha Jerry. Sorry, Jerry. That's okay, baby. Temos outra câmera aqui ao lado da casa. Ali é o negócio, o painel solar dela. Aqui outra câmera virada para aquela área ali da rua e da casa do vizinho. Por quê? Porque ele é bandido. O rapaz que mora aí, ó, ele tem uma câmera ali também. Deixa eu dar um zoom na câmera dele. Ele tem uma câmera, mas a câmera dele, ele tem por motivos diferentes que eu tenho, entendeu? Porque ele é bandido, ele tem medo que os rivais dele, outros bandidos, venham atrás dele, como já vieram antes, até. Já vieram atrás dele. Então, vou mostrar a vocês o que o pessoal quer mais aqui, pelo menos nessa área onde eu moro, na Flórida, que parece ser bem tranquila, como vocês veem. Como vocês veem, né? Eu moro no finalzinho dessa área aqui, dessa vizinhança de casas. E tem quase ninguém, ó. Quer dizer, não tem ninguém. Minha gente, eu peguei a gripe do meu marido, desculpa aí a minha voz. Pois é, tá vendo? Não tem quase ninguém, né? O pessoal vai trabalhar, aqui o pessoal construindo uma cerca. Não tem ninguém não. Mais tarde você vê uma pessoa ou outra passando, andando. Mas eu vou mostrar a vocês lá no quintal, o que o povo mais quer aqui, os bandidos, né? Vou mostrar. Minha gente, a grama já está enorme. Faz 2 semanas que meu marido cortou, já está enorme, porque agora é essa época do ano realmente. Mas isso aí é o que o bandido quer. Isso aí é chamado de shed. Muitas casas aqui tem uma shed, uma casinha, né? No quintal. A nossa diferenciada porque tem essa varandinha aí. Porque na verdade, essa aqui, a nossa, não é só uma shed onde se coloca as coisas de jardim, não. Tipo pá, adubo, não. Ela também é a casa da bomba d'água. Muita gente aqui nos Estados Unidos tem uma shed, onde eles colocam artigos de jardim, como eu falei. Olha ali, aquela casa aí do lado
tem uma shed. Olha lá atrás. O cara lá do outro lado da rua tem uma também. Vou dar um zoom. Olha lá, tá vendo? Ele também tem. Mas voltando às câmeras, nós temos uma câmera aqui atrás. Aliás, temos algumas câmeras. Temos 3. Eu vou mostrar a vocês. Aqui no meu patio, temos uma câmera aqui, apontando para a shed. Nós também temos uma câmera, olha, ali é que onde o meu marido coloca o cortador de grama e algumas coisas. Então a gente tem que ter câmera. Tem outra câmera aqui, outra câmera aqui, aqui. E nós vamos colocar mais, hein? Pois é, tem que ter câmera, porque senão o rapazinho aí do lado, sabe? E os amiguinhos dele vão se fazer aqui. Quando a gente viu logo o que eles eram, assim que a gente se mudou pra cá, no dia seguinte a gente olhou, já sabia logo o que era. Não tem como não saber. Então, a gente foi logo chamando o ADT, né, aquele sistema de segurança, para colocar alarme dentro de casa, colocar as câmeras ao redor. 3 delas a gente comprou avulso. 3 delas não são monitoradas pelo ADT. O resto é. Porque senão não ia sobrar nada aqui. Porque eles são criminosos de carreira, como se chama aqui. Esse rapaz, ele já foi para cadeia tantas vezes, mas tantas vezes, que ele é considerado criminoso de carreira. Career criminal, como a gente diz aqui. E ele é sempre solto. A polícia vai, pega, coloca na cadeia. Um juiz vai no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo do horário em que ele vai para a cadeia, e solta. Dá fiança e solta. Aí quando ele vai para o cartório, outro juiz vai dar aqui um assim, sabe? Uma fiança não, como é que se diz? Uma multazinha pequenininha de nada e deixa. Volta pra rua, volta pra lá, vai continuar fazendo crime. É assim. Então aqui nos Estados Unidos é bem comum as pessoas roubarem essas sheds, como já roubaram as minhas várias vezes. Essa não, porque a gente viu logo que o vizinho era ladrão já, né? Aí a gente falou colocando câmera, a gente também colocou uma cerca, se bem que a cerca não vai, né? Deixar que ninguém não pule, né? Mas fazer o quê? Pelo menos as câmeras estão aí. E os amiguinhos dele, ladrões, também não tem vez aqui com essas câmeras todas. Mas eu vou te contar uma. Eu já tive muita shed roubada na minha vida aqui nos Estados Unidos, viu? Vou te contar uma. Vou lá fora, na frente da casa. Então, eu quando morei na Carolina do Norte, eu tinha uma shed bem fuleira, que já era aberta, não tinha nada dentro, aí ninguém roubou. Mas quando a gente se mudou aqui para a Flórida, minha gente, a gente foi logo para Deltona. A gente tinha uma shed lá. O meu marido, né, colocou um quadriciclo dele novinho lá na shed. Aí a danada da shed foi roubada. Alguém arrombou a danada, arrancou com tudo, cadeado com tudo. E roubaram o quadriciclo do meu filho. Um quadriciclo lindo, novinho. A gasolina mesmo, não tô falando quadriciclo de plástico, não. Quadriciclo é aquele four-wheeler. Pessoal, anda aqui. Vou sair do sol, eu tô gripada, eu não quero ficar no sol, não. Vou me sentar na varanda e terminar de contar pra vocês. Então, roubaram o quadriciclo do meu filho. Aí quando a gente chamou a polícia, né? Isso foi um dia depois do Natal, vê se pode. A gente chamou a polícia, deu queixa, a polícia foi lá em casa. E deu queixa, fez um report, né? Registrou a queixa, documentou. Aí quando foi, o meu filho voltou à escola no ano seguinte, né? Porque ele estava de férias. Pessoal, de férias, né?
de Natal e o quadriciclo do menino foi roubado. Aí foi pra escola, né, depois. Aí um amigo dele lá da rua, que andava de quadriciclo com o meu filho, ele escutou outra criança lá na escola contando que encontrou um quadriciclo no meio do mato, no terreno baldio grande, lá perto de casa até. E ele estava andando com esse quadriciclo que ele achou no mato. Aí ele veio para minha casa, né, o menino, e contou logo pra gente. Olha, eu vi esse menino lá na escola contando que achou um quadriciclo. Falei, quem é esse menino? Eu falei, ele mora por aqui, eu vou lhe mostrar. Aí o menino foi e mostrou a gente a casa, né, do menino que falou isso. A gente foi lá, falou com a mãe dele, falou, você está com o quadriciclo aí? Porque o seu filho falou que achou um quadriciclo na mata. Ela falou, sim, temos sim. Eu posso dar uma olhada? Pode. Ela trouxe o quadriciclo, menina, era o quadriciclo do meu filho. Eu falei, esse quadriciclo é do meu filho. Ela falou, me desculpe, mas a gente achou, é nosso. Eu falei, porque no momento você está com uma propriedade de outra pessoa, que aqui é chamado, tipo, ela está em possession of stolen property. Ela está possuindo a propriedade, algo de alguém que foi roubado. Então, ela pode ir para a cadeia, se não quiser dar o quadriciclo de volta. Eu falei, tá, porque eu falei para ela, né? Eu falei, a gente deu queixa na polícia. E tudo aqui assim tem um númerozinho imprimido no metal, serial number. E o serial number do quadriciclo do meu filho, depois a gente viu, foi alguém pegou alguma coisa e tentou arranhar, sabe? Mas há outras partes, né, que tem um número também, então a gente viu que era o quadriciclo dele. Também porque o quadriciclo dele era único, ele era de uma marca que ninguém tinha, uma marca bem fuleira. Mas uma marca, nem fuleira, sabe? Era assim uma marca mais rara das pessoas terem. Uma empresa que tinha acabado de chegar na Flórida, não tinha vendido muito ainda. Então, aí a gente falou, pois então a gente vai ter que chamar a polícia para falar com você, então, porque a gente já deu queixa na polícia. E isso está documentado. Então, ou você dá o quadriciclo de volta ou você vai para a cadeia, né? Fazer o quê? Ela falou, não, eu dou o quadriciclo de volta. Então, deu o quadriciclo, tudo bem. Então, a gente nunca mais colocou o quadriciclo lá. Ficou colocando na garagem, né? Então, a gente não tinha câmeras na época. Aí, passou-se. A gente se mudou de lá. A gente foi morar em Polk City, que é no condado de Polk. A gente comprou uma casa pequena lá, sem garagem, em 2 acres. Um lugar pacato. Veja só, para vocês verem como são as coisas. Não é porque o lugar é pacato e cheio de tédio, como essa rua, como muitas ruas daqui, que não tem ação, né? Que não tem roubo, que não tem... Pois é, 2 acres, um lugar rural até, não tem muita gente. Aí meu ex-marido comprou uma shed enorme para colocar as motos dele e do meu filho, o gerador, um ar-condicionado de parede, porque quando a gente tinha um furacão, a gente usava o gerador e o ar-condicionado de parede na sala, né? Colocava na janela para não ficar quente lá. Aí quando foi uma semana depois, alguém arrombou e levou tudo. Aí a gente foi e não tinha câmera, não tinha nada. Aí foi em plena luz do dia isso, até. A pessoa pegou uma caminhonete, colocou lá e se fez. Abriu a shed e levou tudo. Então a gente tinha seguro de casa na época. Todo mundo tem que ter aqui. Se tem né, você compra a sua casa de um banco, você tem que ter, né, seguro. A gente tinha seguro que, segundo o seguro, eles iam dar a gente o dinheiro pelo que fosse roubado da shed. Mas aí a empresa foi e disse, não, vou dar não. Então o meu ex-marido pegou um advogado, levou para o cartório, ganhou a causa. Aí a empresa do seguro teve que pagar por tudo que foi roubado, né? Mas é assim. Aí a gente, né, se mudou de lá, eu fui, uns anos depois, me casei de novo. Aí a gente a gente comprou uma casa aqui nessa vizinhança, 2 quarteirões daqui. Aí quando chegou lá, a shed já tinha sido arrombada.
A casa estava vazia, a gente tinha acabado de comprar a casa, a shed já estava arrombada. Para vocês verem como são as coisas. Os ladrões aqui adoram entrar no quintal de um para roubar uma shed. Eu vou contar a vocês. O rapazinho daquela casa ali, uma amiguinha dele, porque muita coisa por aqui acontece no meio da noite, que eu sei porque as minhas câmeras detectam o que acontece por ali. Uma amiguinha dele, que a maioria dos amigos dele são todos sem teto, drogueiros, moram no mato. Eu tenho muito mato aqui atrás. Eles moram nos matos, mas para lá, para o final da rua. Mas uma das amiguinhas dele, sem teto, drogueira, anda muito de bicicleta aqui. Você vai ver logo quem é drogueiro, quem não é, quem é sem teto, quem não é, porque eles andam de bicicleta. Eles não têm dinheiro para comprar um carro, não podem dirigir também porque são drogados e bêbados, não podem dirigir. Perderam a carteira de motorista, que foi o caso dele. Ele não teve carteira de motorista, já perdeu a carteira de motorista várias vezes, continuam dando de volta a ele, sabe como é, né? Então, a amiguinha dele, de bicicleta, uma vez, ela estava passando por aqui à noite, tarde da noite. O meu marido estava aqui atrás da cerca, e ele ouviu um barulho. Então, ele olhou pela fresta da cerca e viu que a moça desceu da bicicleta, bem ali. Peraí, deixa eu mostrar melhor aí. Pronto. Ali, na frente da minha casa. Ela parou bem ali, de bicicleta. Ela colocou a bicicleta na rua, tá? Deixou lá. Ela começou, vou mostrar a vocês para onde ela foi. Ela começou a andar por aí, pela grama, ver a audácia da pilombeta, né? Foi andando por aí, pela grama do vizinho. Aí começou a andar por aí para ir lá atrás roubar a shed do homem. Ou alguma coisa, né? Aí o meu marido foi, o que ele fez? Ele estava ali, atrás desse portãozinho aqui, tá vendo essa fresta? Ele estava olhando tudinho. Aí quando ele viu que ela estava andando por ali, ele sabia logo que, especialmente de bicicleta, ele sabia logo que era, sabia logo de onde ela veio, né? Da casinha aí do lado. Aí ele abriu o portão e falou: pode sair da propriedade dele agora, senão eu vou chamar a polícia. Saia, vá saindo agora. Ela pegou, se virou, começou a andar de volta para a bicicletazinha dela e foi embora. Pois é, pessoal. Esse pessoal é fogo. E no meio da noite, então, é que é pior. Um dia desses eu vou falar para vocês com mais detalhes a respeito do rapaz que mora nessa casa e o pessoal da casa de junto, porque há um senhor de 75 anos. Ele é o dono daquela casa e da casa do lado. A minha casa é a terceira aqui do final da rua. E a gente comprou essa casa aqui justamente pensando que por causa da localização dela ia ser mais tranquilo. Não ia ter esses problemas, né? Porque a gente já mora aqui em Edgewater faz 13 anos e a gente já morou nessa vizinhança aqui mais 2 vezes. A gente alugou uma casa aqui por 1 ano e meio, mais ou menos. Depois a gente se mudou para um apartamento horrível. A gente saiu de lá, a gente comprou uma casa aqui perto. A gente morou lá por 7 anos, a 2 quarteirões daqui. E a gente nunca teve problema algum, exceto com aquela shed que já estava arrombada antes mesmo da gente se mudar. Mas a gente suspeita que foi o vizinho que sabia que a casa estava sendo posta à venda. Foi lá para ver se tinha alguma coisa dentro da shed que ele pudesse, né, se fazer. Mas não tinha nada não, estava vazia. Mas um dia desse eu vou fazer uma historiazinha, um vídeo, falando a vocês a respeito desse pessoal, porque esse senhor, ele é o dono dessas 2 casas. Mas ele nós suspeitamos, né, que ele é o chefão. Não o chefão, mas o chefe.
de uma organização criminal de tráfico de coisas que você não é para estar consumindo, sabe? Pedrinhas, não só as verdinhas não, pedras também, de tudo. Eles iam muito para o Texas, né? E esse rapaz, ele está de novo com a carteira de motorista. Não sei como deram a ele de novo, porque esse cara já perdeu essa carteira de motorista tantas vezes que não era nem para ele pegar mais de volta. Mas esse rapaz aí, ele fica entrando e saindo com a caminhonete do velho. Entrando e saindo o dia e noite inteiros. As minhas câmeras detectam. Ele faz delivery. Ele já foi pego até um mês atrás, mais ou menos. Daqui a uns 4 dias ele vai ter que voltar para o cartório, na frente de um juiz. Mas ele não vai ser punido, não. Os juízes sempre o deixam escapar, né? Ele já teve mais de 25 problemas com a polícia. Já colocaram ele na cadeia mais de 25 vezes. Por isso que ele é considerado um career criminal. E o velho, sabe? Ele, claro, né? Ele coloca esse rapaz, esse cara é totalmente ruim da cabeça, de tanta droga que tomou, né? Ele é bem ruim da cabeça, mas bem ruim da cabeça mesmo. E dirige, para vocês verem como são as coisas, né? Ele tem uma namorada que tem ido para aí faz 1 ano já. Ela fica entrando e saindo daí. Ela é uma louca, mas ele merece ela. Ela é tão ruim da cabeça quanto ele. E ela é igualzinha a ele, sabe? Ela faz muitos escândalos lá atrás. Eu fiz até um vídeo de um escândalo que ela fez. Eu não postei ainda não, sabe? Mas ela faz tanto escândalo lá no quintal e aqui na frente da casa que eu escuto. Eu vou pegar o correio, lá na caixinha do correio, lá na rua, eu escuto a moça gritando lá atrás. E ele merece, sabe? Mas os dois são assim. E por causa da falta de segurança, por causa deles e dos amiguinhos deles, e também porque tem muita gente que gosta de sair por aí no meio da noite, sabe? Rondando. Aí é por isso que a gente tem câmeras. Mas uma coisa aqui nos Estados Unidos que é bem comum é roubo de posto de gasolina. Convenience store. E também roubo a banco. O pessoal entra mesmo com revólver, esse é mais comum aí, aqui. Mas o roubo do celular, você andando assim pela rua, uma pessoa vem de moto e pega o seu celular, a sua joia, não. Isso aí, eu nunca ouvi falar disso aqui, nessa área. Mas, como eu falei, o pessoal vem, ó, pegar delivery. Mas aqui, muita gente, mais e mais, tem aquela câmera que eu te mostrei. É o doorbell. Então, pessoal, espero ter esclarecido um pouco das dúvidas que muita gente tem a respeito da segurança aqui nos Estados Unidos. Lógico, eu não estou generalizando, não. Tem gente que faz um comentário e diz, você está generalizando. Não estou generalizando nada. Tudo que eu falo para vocês é a minha experiência, tá? Não tem nada a ver com ninguém. Se você mora em Nova York, Los Angeles, se você mora em Chicago, se você mora numa vizinhança terrível de Chicago, onde tem vários tiroteios o dia inteiro, a noite inteira, aí a história é diferente. Eu não moro lá, nunca morei, nem quero. Então, não estou falando de lá. Eu estou falando daqui da Flórida, dessa área onde eu moro, de Edgewater, da Flórida Central, perto da costa leste. É isso aí, essa área que eu estou falando, tá? E as outras áreas também onde eu morei, tanto na Carolina do Norte, como na Carolina do Sul, na Virgínia. Vou falar para vocês da Virgínia. Eu morei na Virgínia por 1 ano e meio. Morei num lugar chamado Rural Retreat. O nome mesmo já diz, rural. Um lugar rural. Não tinha ninguém, em canto algum. Esses são os piores lugares, na minha opinião, porque a gente foi para um acampamento, meu ex-marido estava com um negócio, uma vara de pescar. Aí ele falou, fica aí na caminhonete, né? O nosso filho na época era um bebê. Fiquei na caminhonete, eu vou lá olhar. Eu falei, tá bom, fiquei na caminhonete com meu filho. Ele foi lá, meu ex-marido foi lá no laguinho com a vara de pesca para ver se pegava 1 ou 2 peixes e depois voltava, né? Quando foi isso, assim que ele saiu da caminhonete, que ele deu uma virada e foi-se embora pro laguinho, um cara veio em direção à caminhonete e a mim e ao meu filho. Do nada, eu não sei nem onde esse cara estava,
Mas eu pensei, meu Deus, esse cara vai me pegar. Eu comecei a tirar o meu filho da cadeirinha, né, do carro. Fui logo pegando o meu filho. Eu não sabia dirigir. Naquela época, como é que se diz? Ainda não sei. Com marcha, não sabia. E a caminhonete era de marcha. Então, né? Aí, não tinha buzina. Não podia buzinar. Aí o que aconteceu? Eu já ia sair correndo. Eu comecei a tirar meu filho da cadeira. Eu já ia sair correndo com meu filho quando eu vi meu ex-marido correndo, saindo das moitas. Onde ele tinha ido pro laguinho, né? Atrás do cara. Aí ele falou alguma coisa pro cara. Aí o cara olhou assim pra ele, todo, né? Surpreso. Falou, o que você quer? Ele falou, foi muita sorte esse cara não ter um revólver, porque meu marido não estava armado. Ele falou, não, eu tô procurando onde tem alguma loja por aqui. Ele falou, não tem loja por aqui, isso aqui é um acampamento, não tem loja aqui. Olha, por falar em criminoso, ele já está ali, ó. Por falar em criminoso, ele já está ali. Foi inventado de cortar a grama que já está cortada, só para vir pro lado de fora. Tá falando umas coisas ali, o cara é doido de atirar pedra, minha gente. Doidinho de atirar pedra. Então, eu vou falar pra ele, Sara, vem aqui, eu tenho uma coisa pra te contar. Ele morre de medo da namorada dele. Mas veja só, como eu tava dizendo, ele começou a dizer coisa pra mim, eu comecei a chamar a namorada dele, ele se calou. Mas voltando, aí o meu ex-marido falou pro cara, o que você quer, né? Ele falou, eu quero ir pra uma loja. Eu falei, mas não tem loja por aqui. Ele falou, ah, tá, desculpa então, muito obrigada. Aí foi-se embora. Vê se pode. O cara ia roubar a caminhonete. Ele ia levar eu e meu filho com ele. Eu tive aquele pressentimento horrível, sabe? Mas é isso, gente, ó. O cara começou a cortar a grama aqui pra encher o saco. Vou lá, pessoal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.